Olá, amigos. Mais uma vez aqui para mais um vídeo. E depois de 4 vídeos polêmicos, né, que geraram muitas visualizações e muitos comentários, eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais técnico, dessa vez, para dar um descanso, né, nas polêmicas, né, e reverenciar também um tipo de projeto, né. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, em algum outro vídeo, que quando eu comecei a estudar engenharia naval, a gente comprava muitos livros russos. E a gente comprava livros russos porque os livros russos eram baratos. Existia uma editora, a editora Mir, se a memória não me falha, e essa editora editava livros de engenharia naval russos em inglês. E chegavam aqui no Brasil eles muito mais baratos do que os livros americanos. Então existiam livros não só de engenharia naval, mas de matemática, né? E que a gente estudava nesses livros, né? Então hoje nós vamos falar de um equipamento que eu considero bastante revolucionário, inovador na época, que é o Projeto 941, o classe Aquila, que foi também denominado de Akula, né? Existe uma confusão na classificação Akula, porque a OTAN classifica um outro tipo de submarino de ataque, né? Não esse que é balístico, um submarino de ataque russo como Akula também, né? Foi até um que foi feito leasing para a Índia. Então essa figura que vocês estão vendo aí é uma figura do Akula, a imponência desse submarino, né? Um submarino de 48 mil toneladas, né? Equivale a 2,5 vezes a classe Ohio, né? Interessante isso, né? Então, esse submarino, o trabalho tático e técnico de projeto foi apresentado em 1972, né, ao Conselho de Ministros da antiga União Soviética. E era uma resposta ao submarino nuclear balístico Ohio americano. Era uma resposta direta ao Ohio, que naquela época estava despontando como um tipo de tecnologia nova. Esse projeto 941 foi autorizado em 19 de dezembro de 1973. Né? E por trás dele está o Urban Design Bureau. E o chefe dele é uma pessoa que está por trás de uma grande parte de submarinos russos dessa época, Sergei Kovalev, né? A figura dele está aí, é um cidadão da União Soviética que ganhou todas as comendas possíveis naquela época da União Soviética, condecorações, e também depois, né, da Rússia, depois que caiu a União Soviética. E o seu legado permanece, porque os submarinos da classe Delta III, Delta IV e apenas um Typhoon, um 941, ainda estão em operação. Então vejam aí, nessa figura estão relacionados alguns dos projetos desse senhor, né? Ele pode ser considerado um pai, né, da engenharia de submarinos soviética. Ele faleceu em 2011, mas o legado dele está aí, né? Veja bem que o projeto do submarino Typhoon, da classe Akula, projeto 941, ele é um projeto não convencional. Vocês vendo esse perfil aí, vocês observem que a vela, né, a área de comando está um pouco para ré, né, um pouco mais afastada, né? Existem também os hidroplanos divantes, né? É uma coisa que os submarinos nucleares não estavam usando naquela época. E vejam que o hidroplano de ré também foi para trás do hélice, né? Havia tantas inovações nesse projeto. Eu já disse uma vez aqui que toda vez que você coloca mais do que 30% de inovação num projeto, você cria estabilidade nele, né? Porque muita inovação num mesmo projeto é um risco. Então, como tinham muitas inovações, eles fizeram um modelo. Você veja na figura aí na parte inferior, esquerda, esse modelo sendo testado hidrodinamicamente no mar. E à direita vocês vejam o modelo em terra, já um pouco depenado, né? Já está sem a parte da vela, que foi usado para fazer esses testes. Esse esquema é ideal para a gente mostrar toda a configuração da estrutura desse submarino, né? Eu vou seguir com o mouse
mostrando algumas das peças e alguns dos compartimentos mais importantes, eu vou mostrando com o mouse. E aqui embaixo vocês veem, parando inclusive a figura, vocês veem que tem toda a numeração indicando a numeração, o que significa cada compartimento ou cada equipamento. Aqui logo na frente a gente vê aqui, isso aqui que eu estou apontando, é o sonar, né? Ao lado, embaixo, atrás do sonar, temos aqui o compartimento de torpedos, um compartimento pressurizado, de alta pressão. Esse compartimento é um compartimento autocarregável, os torpedos não são carregados por mão humana, eles são autocarregáveis, né? Vemos nitidamente os dois cascos de pressão resistentes, o de boreste e o de bombordo. Os cascos de pressão resistente são totalmente independentes. O que eu quero dizer com isso? Veja aqui, ó, o reator de boreste, toda a linha de eixo de boreste, o eixo independente. Aqui é bombordo, o reator de bombordo, toda a linha de eixo, motores e toda a linha de eixo e o hélice independente. Isto é uma redundância fantástica nesse submarino, né? O fato de eles serem independentes e redundantes não significa que a tripulação esteja segregada de um lado e de outro. Existem, por exemplo, no compartimento dos torpedos, na sala de torpedos, existe uma interligação. E também aqui, esse módulo aqui é o módulo de comando. Vejam que ele está um pouquinho para ré do compartimento de mísseis. É uma coisa um pouco diferente, é um pouco uma inovação nesse submarino. Ao lado do módulo de comando, dá para ver nitidamente aqui esses dois cilindros aqui que estão representando os escape pods. Esses escape pods são maneiras de escapar do submarino em caso de acidente. Eles permitem 85 tripulantes em cada um, né? E não há nenhum problema com a pressão, é na pressão do submarino, na pressão atmosférica, portanto não há nenhum medo com relação a embolias ou qualquer doença relacionada ao aumento de pressão, né? Então, aqui embaixo também nós temos uns esquemas que mostram, né, de perfil todos esses cascos resistentes, né? E como eu disse, a numeração completa aqui embaixo de todos os equipamentos. Como eu disse no início do vídeo, aqui, por exemplo, vocês estão vendo nesse número 21 aqui, acho que é 21 aqui, está dando para ver direito, esse daqui são os hidroplanos de ré, que, como eu disse, estão logo atrás dos hélices, né? É uma coisa também que foi modificada nesse submarino, né? Aqui na frente, esse 4 aqui, são os hidroplanos de Vante, uma inovação também nesse submarino, né? Então, são 20, aqui no compartimento de mísseis, são 20 mísseis aqui, né? Então vejam, essa é uma figura bastante esclarecedora de toda a estrutura do submarino. Muito bem. Nessa figura que vocês estão vendo aí agora, estão mostrando o TK-208, porque uma das denominações desse projeto 941 nos estaleiros foi essa TK-208, né? Lembrar sempre que a data da construção desse enorme submarino é 1976, né? Então vejam no lado direito, né, eu marquei algumas coisas, algumas setas. Vocês podem ver nitidamente o submarino está de proa para ré. Então do lado esquerdo da figura é o lado de boreste. Vocês vejam o pressure rule de boreste e o pressure rule de bombordo. Essa seta no começo aqui é a sala de torpedos, né? Vejam lá atrás o compartimento de mísseis, e toda essa área é inundada pela água, né? Toda essa área onde estão o compartimento de mísseis é inundada pela água. Essa é uma barreira importantíssima contra incêndio no compartimento de mísseis. São 20 mísseis esse submarino. E essa água, ela é uma proteção para incêndios, que é um dos locais onde podem ocorrer esse tipo de coisa em função dos combustíveis que alimentam os foguetes. Eu já falei aqui no compartimento de torpedos que está aqui na Vante, os torpedos são carregados automaticamente, né? Uma completa independência e redundância nesses dois pressure rules, né? Esse submarino, originalmente, ele tinha 5 pás, por isso que vocês vão encontrar em alguns lugares mencionando ele como 5 pás no hélice, mas ele foi logo trocado para 7 pás, o hélice dele tem 7 pás, né? E como eu já falei, essa comunicação entre os dois
as duas alas independentes, ela existe no compartimento de torpedos e embaixo da sala de comando. Aqui embaixo eu mostro um detalhe dos tubos dos mísseis, dos 20 tubos de mísseis, apenas um detalhe aparece aí. Né? Uma outra tomada, numa outra fase da construção, vocês vejam que nessa fase a sala de torpedos ainda não está instalada. Né? E no lado esquerdo, essa figura do lado esquerdo é muito importante. Eu tracei uma linha vermelha ali no duto do hélice. Vejam, o hélice não está instalado, mas vocês podem ver perfeitamente aonde vai sair o eixo do hélice. E eu passei uma linha ali e escrevi ali acima d'água. Isso porque quando o submarino está na superfície, essa parte superior aí, mais ou menos isso que eu marquei aí, fica fora d'água. Né? E isso causa um ruído característico do Typhoon. Né? Uma coisa interessante é essa peça que eu mostrei aí com a seta. O que acontece é o seguinte, quando o submarino foram feitos os testes de mar e foram feitas as assinaturas acústicas, percebeu-se que quando os dois hélices estavam numa mesma velocidade, eles entravam em ressonância e faziam um ruído que causaria uma vulnerabilidade sonar imensa para esse submarino. Então, eles colocaram esta peça que não só tem uma função de engenharia, porque ela suporta o eixo, né, que leva os hidroplanos, e também ela suporta o leme, né? Lemes e hidroplanos. E ela também passou a ser um eliminador de ressonância. Eles eliminaram a ressonância com essa peça, e essa é uma melhoria que esse submarino teve sobre a classe anterior, que era a classe Oscar. Bom, vamos ver aí um pouco do Typhoon, do projeto 941, denominado Typhoon. Lembro que esse projeto ele foi usado pelo romancista Tom Clancy para escreveu um romance, A Caçada do Outubro Vermelho, inclusive foi para as telas. Naquela versão fictícia, esse submarino tinha uma propulsão por lagartas hidrodinâmicas, algo que não existe, né? Aquilo é pura ficção. Então, vamos ver aí os números do Typhoon. Comprimento de 173 metros, uma largura de 23 metros, uma boca de 23 metros, 48 mil toneladas completamente deslocadas. Como eu disse, 2,5 vezes o Oscar. O Classe Ohio. Profundidade testada está indicada aí 1.300 pés. Eu acredito que isso é classificado, na época que isso foi lançado aí, essa profundidade provavelmente é maior. Tripulação em torno de 165 pessoas, 13 nós na superfície, 25 nós submersos. 2 reatores de água pressurizada, 2 turbinas, 2 motores elétricos backup, aqueles motores elétricos que o submarino usa como um backup para energia nuclear, e, como disse aí, olha, 2 hélices de 7 pás, 230 rotações por minuto. Agora nós vamos falar uma coisa importante em relação ao reator desse submarino, em relação ao projeto reator desse submarino. Vocês estão vendo aí uma figura do Pressurized Water Naval Nuclear Propulsion System de um reator, de um submarino padrão. Né? Então vocês estão vendo aí o primário, estão vendo o turbo gerador, a redução, o motor elétrico, a bateria. Né? E quando começaram a fazer os testes de sonar, nos testes de mar, os americanos evidentemente estavam em cima, vigiando, né, os testes de mar desse submarino. Né? E eles fariam o quê? Fariam a verificação de tracking de sonar em 3 pontos principais. No motor elétrico, na turbina e na bomba do circuito primário, que normalmente faz muito barulho. Então eles estavam fazendo esses testes, essa verificação, então o submarino de longe medindo sonar, a assinatura solar do Typhoon, quando de repente, o que acontece? Nessa figura vocês veem, o som que vinha da main command pump, na pomba principal, simplesmente desapareceu. Né? Então eles só ficavam com o sonar tracking de 50 Hz da turbina e o tracking do sonar do motor elétrico.
desapareceu. Por que desapareceu? Porque esse submarino, em baixa velocidade, ele foi projetado para trabalhar com circulação natural. Né? Então, é uma coisa fantástica nessa época. Nós estamos falando de 1976. Os submarinos americanos logo em seguida também entraram nisso. O primeiro submarino americano foi o Narwhal, o SS Narwhal, alguma coisa nesse sentido. O nome exato agora não me ocorre, mas eu acho que é Narwhal. Mas esse submarino já tinha isso, né? E os americanos, naquele momento do teste de mar, se surpreenderam com isso, né? É uma grande inovação que esse submarino apresentou. Hoje, a maioria dos submarinos, inclusive o nosso submarino nuclear, né, tem circulação natural, né, para velocidades baixas, né, tem circulação natural. Os sistemas de armas, né, os sistemas de armas desse bastante poderoso. Ele tem lançadores D-19 com os mísseis R-39, né? Os Sturgeons, né? Seis torpedos de 53 centímetros e tem capacidade para armazenar 22 torpedos desses tipos que estão aí, o 780 e outros tipos de torpedos que a Marinha Russa usa. E esse submarino tem uma característica interessante. A gente verifica que eles tinham também esse man-pads, que é esse míssil portátil para levar no ombro, que não é comum, submarinos americanos nenhum usam isso, mas esse submarino russo tinha no seu arsenal os man-pads. Tá? E também tinham os lançadores frontais de sistemas decoy system. Esse decoy system que a nossa Engeprom até fornece, né? São 12 lançadores frontais de decoy system, muito conhecido na nossa Marinha. A nossa Marinha usa nas fragatas, e a Engeprom, que é uma firma de projeto, ela, de uma certa forma, representa o sistema decoy. Né? Bom, mas essa figurinha aí eu estou mostrando para vocês o Typhoon no mar, né? É impressionante como é que ele é realmente enorme, né? E nessa figurinha do lado direito, esquerdo, no lado direito embaixo, eu estou mostrando para vocês, estou apontando aquilo que eu falei sobre os dutos do hélice aparecerem quando ele está na superfície. Aquilo forma um pouco de ruído e isso é uma vulnerabilidade sonar. Essa seta grande que eu estou mostrando aí, tá mais aí para a boreste, mas também tem a bombordo, são as tampas de onde saem as boias de comunicação. Essas boias, elas são lançadas quase como uma pipa, né? E elas servem para facilitar a comunicação VLF para o submarino. Agora uma coisa que é inusitada para qualquer submarinista. Vejam o conforto que esse submarino proporciona à tripulação. Ele tem até sauna. Tem uma piscina, evidentemente que é uma piscina de água salgada. Né? O lounge, o local onde os oficiais ficam, são amplos. E até videogames, veja aí. Né? Não há nenhum submarino que possa desfrutar desse conforto. Né? Uma figurinha também para mostrar para vocês em mais detalhes a cápsula de escape. Aqueles 85 tripulantes, uma de cada lado, que eu mencionei quando mostrei o esquema do submarino. E finalmente uma figura mostrando eles já atracados em situação de descomissionamento e corte. Inclusive, né, naquela situação que eu relato em 2 vídeos sobre a questão do descomissionamento na Rússia. Né? Quem tiver interesse procura, mas se procurar, vejam os 2. Porque o primeiro vídeo muitas pessoas tiveram uma impressão errada do que eu queria falar e eu fiz um segundo explicando algumas coisas. No canal vocês encontram facilmente os 2 vídeos sobre descomissionamento do submarino nuclear. Então, era isso que eu queria falar sobre esse submarino. Um submarino realmente impressionante. Né? E existe ainda um em operação. Né? De todos os que foram fabricados, um ainda está em fabricação. Então, espero que tenham gostado. Se gostarem, cliquem aí. E até o próximo vídeo. Até a próxima.